Saudações geográficas! Sejam bem-vindos ao o canal de podcasts do PET Geografia da UFPE. Aqui, iremos conversar sobre a geografia e suas diversas repercussões, abordagens, pesquisas, ensino e muito mais. Em tempos pandêmicos, ocupamos o espaço dos sons e das ondas para expandir o diálogo e o debate entre a universidade e a sociedade. Para isso, trouxemos a atividade PET Diálogos, que antes ocorria presencialmente, para uma série de 4 episódios, chamada Geografando as Relações Étnico-Raciais no Brasil. Olá, pessoal. Sejam todas e todos muito bem-vindos. No episódio de hoje, iremos conversar sobre o racismo na educação com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFPE. Teremos como convidada a professora Deise Moura, escritora, ativista negra, com graduação em pedagogia, mestrado e doutorado em educação pela UFPE. Atualmente é professora associada do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino da UFPE e coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFPE. Teremos também como convidado o professor José Bento. O professor Bento possui graduação em História pela Fundação do Polo Regional do Vale do Itajaí, mestrado em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Pernambuco, membro fundador do NEAB-UFPE, vinculado ao Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, como investigador doutorado. Estágio pós-doutoral na Universidade Jean Brujuris Mirail, Toulouse. É vice-coordenador do Instituto de Estudos da África na Universidade Federal de Pernambuco e do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB-UFPE, e membro do Núcleo de Estudos de Identidades e Relações Interétnicas da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, é um prazer imenso para nós ter vocês como convidados aqui para participar desse debate hoje sobre racismo na educação. E agora eu vou convidar o nosso petiano Arthur para iniciar esse diálogo com vocês. Olá, boa tarde a todos. É um imenso prazer conversar tanto com a Deise quanto com o professor Bento. E acho que para começar o nosso diálogo, vou fazer a primeira pergunta, que trouxe uma parte do livro da Djamila Ribeiro, que é o livro Pequeno Manual Antirracista, né, onde a filósofa relata que, abre aspas, por causa do racismo estrutural, a população negra tem menos condição de acesso a uma educação de qualidade. Geralmente, quem passa em vestibulares concorridos para os principais cursos nas melhores universidades públicas são pessoas que estudaram em escolas particulares de elite, falam outros idiomas e fizeram intercâmbio. E é justamente o racismo estrutural que facilita o acesso desse grupo. Então, por meio da análise desse comentário, a gente queria saber qual é a relevância das políticas afirmativas no âmbito da educação superior e também na educação básica, e como tais políticas estão mudando positivamente a diversidade social e racial em universidades públicas e privadas no Brasil. Boa tarde, né? Quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Eu queria iniciar agradecendo o convite do PET de Geografia, falar da nossa alegria de ter essa oportunidade de estar discutindo mais uma vez sobre o racismo e a educação, né? Parabenizar vocês pela iniciativa, é sempre importante a gente estar pontuando essas questões, e aí também nesse sentido, né? Falar aqui para o Arthur, para a Maria, para o professor José Bento, da alegria de estar com todos vocês e da gente poder aqui ter esse diálogo. Então, eu vou apresentar um pouco do como eu percebo a questão posta, né? Não só o Manual Antirracista da Djamila Ribeiro, mas várias outras obras vêm apontando a questão do racismo numa perspectiva estrutural. Por que é importante que a gente compreenda assim? Porque como a gente vive num país que ainda, de certa forma, alimenta o mito da democracia racial, né? O mito da democracia cunhado por Gilberto Freire, e precisamente aqui em Pernambuco, né, o berço, ele defende a ideia de que os negros e não negros vivem de uma forma harmoniosa.
Constituição é para todos, e que aqueles que não alcançam, né, determinados espaços da sociedade, é porque assim eles não fazem por merecer. E também alimenta o ideal da meritocracia, né, que se referem ao acesso à universidade. Durante muito tempo se pensou dessa forma, tanto que a implementação das cotas foi muito difícil, né, demorou muito tempo. Aqui precisa, a lei de cotas sai em 2012, né, e a Universidade Federal de Pernambuco, a lei 12.711, 2012, e a Universidade Federal de Pernambuco, por exemplo, foi uma das últimas a aderir. Aderiu, de fato, sobre muita pressão do movimento social negro, dos intelectuais negros e também do Ministério Público, importante que se diga. Então, por que tanta resistência? Na verdade, o racismo estrutural, ele indica que o nosso país, né, fazendo a leitura em nível de Brasil, ele é estruturado no racismo. Independente de se perceber, de se identificar questões racistas ou não, ela existe. Porque durante muito tempo, as pessoas também apontam racismo sempre numa perspectiva individual, ética, moral, apontando como o sujeito, aquele sujeito é racista ou não, e é bom entender que o Estado brasileiro é racista. O racismo se manifesta tanto na perspectiva econômica, na perspectiva política e numa perspectiva subjetiva. Perspectiva econômica, como você pontuou, a população negra que menos tem acesso à educação, trabalho, saúde, moradia, assim, a cidadania plena, aos direitos. Então, e não é porque nasceu com essa deficiência de ter acesso a, porque às vezes se naturaliza tantas condições de desigualdades que atribui ao próprio sujeito a dificuldade de ter acesso. Então, quando a gente fala que o racismo é estrutural, é importantíssimo para desmistificar essa lógica perversa e apontar que são as condições criadas pelo próprio Estado brasileiro que exclui a população negra desde a sua fundação. Nesse sentido, quando a gente vai estar provocando e trazendo a importância das políticas de ações afirmativas para a população negra, na dimensão de, no campo da educação, que aqui se refere à pergunta, tentar produzir uma equidade entre os negros e não negros. Foi através das cotas, raciais, que a gente está percebendo hoje um aumento da população negra nas universidades. Pesquisas recentes vêm apontando, que mais de 50% hoje o perfil dos estudantes nas universidades públicas federais são de pessoas negras, os estudantes negros. A gente está ainda muito distante do ideal desejado, mas já estamos conseguindo enegrecer cursos de medicina, engenharia, os cursos considerados de prestígio, e como todos os outros. Então, enegrecer a universidade, produzir, de fato, o direito à educação para a população negra. E as políticas públicas vêm nessa dimensão mesmo de garantir e promover essa reparação histórica, porque no campo da universidade, as universidades brasileiras têm um débito, com a população negra, a população indígena, e bem como a gente não só precisa garantir a entrada, a política de cotas iniciais, a gente precisa garantir a permanência com qualidade. Então, se evitando as fraudes, e aí as bancas de heteroidentificação são fundamentais. No que se refere à permanência da qualidade, se pensar, bolsas específicas para esses estudantes, bem como a própria reorganização da universidade para que ela possa fazer um ajuste de conduta e que esses corpos negros que estão lá, eles também sejam percebidos numa condição de produtores de saberes, de conhecimentos, de epistemologias, O que é que a gente identifica no currículo das universidades, nos currículos de uma forma geral? O epistemicídio, que é a morte do sujeito negro como produtor de conhecimento. Isso é drástico, porque se a gente mata o sujeito negro como produtor de conhecimento, a gente, consequentemente, também
está matando a humanidade dessas pessoas, né? Dessa parcela da população. Falar em políticas, ações afirmativas para a população negra, requer também pensar todos esses aspectos, esses elementos que são imprescindíveis, né? Então, a universidade precisa se refazer, né? Questionar a sua perspectiva mesmo eurocêntrica, a sua perspectiva colonializadora, fruto do próprio Estado brasileiro, porque sabemos que ela foi pensada para a elite, e, de fato, rever seus programas, seus currículos, sua forma de reorganização. Um exemplo é que a gente vai olhar, por exemplo, o percentual de professores negros nas universidades públicas federais, as pesquisas apontam que é de 1%. Os nossos colegas brancos naturalizam, né, a discrepância em relação à quantidade de professores negros e professores brancos. Quando nós vamos olhar os estudantes também, e dependendo de cada curso, como era díspares a quantidade de estudantes, de brancos e não brancos. Agora, a mão que serve, a mão que limpa, a mão que vende a pipoca lá na frente, que faz a tapioca, né? A mão que está nos serviços braçais, ou menos qualificados, é sempre a mão negra. E a gente naturaliza esses lugares. Então, garantir o acesso à educação é também desnaturalizar essas condições de desigualdades. Primeiro, eu quero parabenizar o PET de Geografia pela iniciativa e dizer que não faz muito tempo, se não me engano, há 2 anos atrás, nós do NEAB estivemos juntos com alguns alunos de Geografia na elaboração e na proposta de implementar, de colocar no currículo do curso de Geografia, Geografia da África. Então, eu lembro na época, eu me lembro agora do Felipe, do Rogério, alguns estudantes que nos procuraram, e então é um processo também muito importante, como a professora Deise acabou de falar, de colocar novas epistemologias, novas visões de mundo dentro da matriz curricular de todos os cursos. Então, eu, como historiador, gosto muito de uma frase atribuída ao Nietzsche, filósofo lá do século XIX, que dizia, entre outras coisas, que se a história não servir para a vida, ela não serve para nada. Então, quando eu pesquiso história, quando eu estudo história, eu penso nessa frase, né? Uma história que sirva para a vida. Então, nesse sentido, eu vou apresentar aqui alguns decretos, algumas leis que, desde o século XIX, proibiam o acesso das pessoas negras à educação. Então, se hoje nós temos uma política de afirmação, de reparação, é porque no passado esse segmento da sociedade brasileira, majoritário, era naquela época e continua sendo hoje, foi legalmente excluído do acesso à educação. Vejamos aqui, então, um decreto de 17 de fevereiro de 1854, na época do Segundo Império, na época de Dom Pedro II. O artigo 69 desse artigo dizia o seguinte: não serão admitidos a matrícula e nem poderão frequentar as escolas os meninos que padecem de doença contagiosa, os que não tiverem sido vacinados e os escravos. Os escravos estavam entre os que eram proibidos de acessar a educação nesse país. Depois vem um outro decreto de 1878. O artigo 5º desse decreto diz o seguinte: nos cursos noturnos poderão matricular-se em qualquer tempo todas as pessoas do sexo masculinos, livres ou libertos, maiores de 14 anos. Então, veja que aqui nesse artigo também, só poderiam, não deveriam, não era obrigatório, havia possibilidade
mas não era obrigatório. Mas aqui nesse artigo também nós notamos que estão excluídos as mulheres, sobretudo as mulheres negras, e os escravos. Quem eram os livres? Os livres eram aqueles nascidos depois da lei do ventre livre, de 1871, né? Os livres, os libertos, aqueles que por algum motivo conseguiram comprar sua liberdade. Então, que eram poucos, na verdade. E esses poucos que conseguiam se matricular eram altamente discriminados. Depois nós vemos um decreto, agora já de 1890, já é república. Mas esse decreto não é voltado exclusivamente para a escola, não. Mas é um decreto que estavam proibindo a imigração de pessoas africanas e asiáticas para o Brasil. Então, esse decreto estava limitando a imigração para o Brasil aos africanos e aos asiáticos. Foi um decreto que possibilitou a vinda dos imigrantes alemães, italianos, poloneses. Então, vejam que a estrutura, como a professora Deise colocou, a estrutura da sociedade brasileira e, sobretudo, da educação, ela excluiu e impediu o acesso à educação às camadas populares e, sobretudo, à população escravizadas e seus descendentes. E não para por aí. Nós temos um projeto de lei, agora já de 1921, às vésperas do centenário, né, do descobrimento do Brasil. Então, esse decreto, ele propunha que seriam proibidos a entrada de imigrantes africanos para o Brasil, isso já em 1921. Então, eu estou fazendo essa retrospectiva breve só para mostrar a vocês como é que o Estado brasileiro discriminou, né, a população não branca desse país e motivou a imigração das populações de origem europeia. E é nesse sentido, para terminar essa viagem histórica pelos decretos-leis, eu trago aqui um decreto-lei de 1945, após a Segunda Grande Guerra, na época do governo Getúlio Vargas. É o decreto 7.967, de 18 de setembro de 1945. Fala sobre a imigração. O artigo 2 fala o seguinte: atender-se-á na admissão dos imigrantes a necessidade de preservar e desenvolver na composição étnica da população brasileira as características mais convenientes da sua ascendência europeia. Vejam, que imigrantes que eram bem-vindos para o país? Não eram mais os africanos na condição de livres, nem os asiáticos, mas eram tão somente os europeus. Então, quando a professora Deise fala da questão do racismo estrutural, do racismo institucional, foi, como ela muito bem disse, foi um projeto, né, implantado pelo Estado brasileiro. Então, se esse Estado brasileiro, no passado, discriminou, excluiu, agora ele tem que incluir. Então, trata-se de um projeto, de uma ação reparatória. E só para encerrar essa minha fala nesse primeiro momento, eu quero lembrar que em 2001, no terceiro Congresso contra o Racismo, Xenofobia e todas as formas de discriminação racial, em Durban, na África do Sul, onde o Brasil esteve presente e foi signatário, assinou a Carta da ONU, se comprometendo a fazer políticas públicas de combate ao racismo, o preconceito, a xenofobia e todas as formas de discriminação. Então, é daí que vem essa política, né, de inclusão,
por parte do Estado brasileiro. Mas essa reivindicação é uma reivindicação do movimento negro já desde a década de 30, sobretudo da Frente Negra Brasileira, que em Pernambuco teve o grande representante, né, o poeta Trindade, Solano Trindade, que fez parte da Frente Negra Brasileira, e essa Frente Negra Brasileira sempre apostou, investiu na educação como forma de superação da discriminação racial. Basta lembrar que a Frente Negra Brasileira, em todos os estados do Brasil, principalmente nas capitais, constituiu escolas para a população excluída da sociedade, para a população negra. Então, quando vem a Lei 10.639, né, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é uma reivindicação que ele atende a uma reivindicação histórica do movimento negro e da população negra brasileira. Agora, nós vivemos esse momento, né, de um governo neofascista que quer tirar todas essas poucas conquistas que, ao longo, né, de poucos anos, nós conseguimos conquistar. Mas nossas organizações estão aí firme e forte para combater o bom combate e varrer essas ideias racistas e preconceituosas e fascistas que, de certa forma, está muito forte no Brasil desde que Bolsonaro e os seus asseclas assumiram a direção desse país. Bom, vamos lá. Então, uma vez que a escola é um dos palcos da desigualdade racial, quanto à disparidade entre a presença de brancos e negros, nos tantos níveis de ensino, além de sediar outras formas de racismo, é também nela que se pode diminuir essa desigualdade. Então, além de políticas de cotas que tentam amenizar essa desigualdade no ingresso das universidades, como vocês bem disseram, existe a Lei 10.639, de 2003, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. A partir disso, qual a maior importância da efetivação ampla e restrita dessas leis nas escolas? Então, né, eu acho que o professor Bento ele foi muito feliz e as respostas que ele deu, né, contribuíram para ilustrar bem as colocações iniciais que eu fui pontuando. E ele também já introduziu a discussão sobre como foi criada, pensada, e da relevância da Lei 10.639, né, de 2003, que institui a obrigatoriedade nos currículos se tratar sobre a história e cultura africana e afro-brasileira. Importante também apontarmos que existe a lei também, né, 11.645 de 2008, que institui a importância nos currículos brasileiros de se instituir as histórias e culturas indígenas. Se a gente parasse para pensar, não precisaríamos de uma lei que pressionasse as escolas e as universidades a ter que trabalhar sobre sua própria história, né? A história dos povos afro-brasileiros, dos povos africanos e dos povos indígenas. Mas a gente vive num país racista e que, como o professor Bento pontuou, né, instituiu leis que impediram o acesso à educação da população negra, promovia o processo de branqueamento da população negra. Então, se o ideal era de branqueamento, e ainda é, nessa perspectiva, também o ideal é de apagamento da história e das contribuições, né, às populações negras e indígenas no processo de construção do Brasil. Então, essa lei, a 10.639, assim como a 11.645, assim como os outros dispositivos, como as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, o próprio plano de educação das relações étnico-raciais, né, elas são dispositivos importantíssimos porque elas pressionam as instituições públicas e privadas
a tratar de um conteúdo imprescindível para que a gente possa garantir, de fato, relações étnico-raciais mais democráticas, e, de fato, se compreenda os processos de desigualdades, os quais vivemos, e possa desenvolver relações mais iguais, né? Que a gente possa, de fato, atingir o objetivo de vivermos bem, de garantir o acesso à educação, à cultura, à lazer, à saúde para todas as parcelas da população, e não privilegiar uma determinada parcela. Então, essas leis, elas fazem com que pudéssemos desenvolver o processo de formação inicial nas universidades, instituindo disciplinas como a educação das relações étnico-raciais, a disciplina de geografia africana, que hoje finalmente está no curso de geografia, ela também pode, né, estar nesse currículo. Essas leis, elas contribuíram para que a gente pudesse ter essa força a pressionar, porque nada vem de graça, infelizmente a gente não precisaria estar falando do óbvio, mas esses dispositivos, eles foram fundamentais. Apesar da gente fazer uma leitura aqui, né, há 17 anos da Lei 10.639, e ainda encontramos muitos educadores e educadoras que a desconhecem, e da dificuldade de implementação dela nos espaços escolares, de todo, a gente pode dizer que tivemos avanços, sim, na direção de que também conhecemos muitos projetos bons em muitas escolas, não é? Mas que ainda, a leitura que a gente pode fazer é que fica muito direcionado para aquele ou aquela professora que teve uma formação, se sensibilizou com a questão e abraça a questão. Então, é imprescindível a gente também colocar aqui e tratar sobre história e cultura africana e afro-brasileira e os povos indígenas nas escolas e na universidade não deveria ser ou ficar ao critério daquele ou daquela que se sentisse sensibilizado para. Não é lei. A lei tem que ser implementada. Caso não seja, tem que ser feita a denúncia no Ministério Público. Não é mais uma questão de boa vontade ou má vontade, é uma questão que essa lei muda a LDB atual. Então, ela está contida na LDB atual. Então, é imprescindível que todos e todas tenhamos conhecimento sobre ela e, de fato, possamos desenvolver estudos e pesquisas para podermos fazê-la, de fato, acontecer no chão das escolas, né? E, nesse caso, também é importante fazê-la no chão das universidades, nesse processo de formação inicial. Então, a Lei 10.639, ela não apenas abre espaço para que a gente conheça sobre a nossa ancestralidade, sobre a história e cultura africana, como também, né, dos povos na diáspora, e o que é que, como todo esse processo de construção, epistemologias, tecnologias produzidas tanto em África como no Brasil, pela população negra e também pela população indígena, mas também nos convida a pensar nossas relações, né? Como é que a gente percebe a população negra, a população indígena, a população não negra, não indígena, e como essas relações estão estabelecidas. Então, ela é um convite e uma implicação para que a gente reveja as atitudes racistas que desenvolvemos no nosso cotidiano e pensemos em práticas antirracistas. Então, a lei convida a pensar, né, nessa perspectiva da colonialidade mesmo, do ser, do saber, como é que ela coloniza nossas mentes, e como isso dificulta as nossas relações e produzem as desigualdades aí, como que aquele e aquela que não se diz racista também é convidado, né, a desenvolver práticas antirracistas. A gente tem uma frase da Angela Davis, que eu gosto sempre de repetir, ela diz, não basta você se dizer não racista, é necessário você ser antirracista. E aí, antirracista é pensar microações afirmativas diárias, micro e macro.
para essa população que é historicamente discriminada, né? E nessa perspectiva, uma das questões que a 10.639 também promove a compreensão é sobre a branquitude e o branqueamento. Como isso impacta na construção da autoestima, do autoconceito dos sujeitos negros? Como o Pacto da Branquitude mantém, né? As nossas universidades tão brancas, o nosso Congresso, o Judiciário, o Legislativo, o Executivo, tão brancos, e a gente precisa começar a desnaturalizar isso e também ir rompendo com esse ideal eurocêntrico de saber, de poder, de ser, estar no mundo. Então, essa lei, a 10.639, assim como a 11.000, ela oportuniza que a gente possa ter conhecimento de outras culturas, né? Outras cosmovisões, outras epistemologias, para que a gente rompa com o currículo monocultural. A gente rompa com o que a Chimamanda Adichie fala do perigo de uma história única. Né? E a gente pode pensar de um sujeito que, desde a sua infância, só conhece reis, rainhas, brancos, né? Com aquele arquétipo, esse modelo da branquitude. Então, ele não consegue reconhecer na sua ancestralidade também essa condição de reinado, quando que a gente sabe, na África, que ainda existe, né? Reis, rainhas. Eu estou dando um exemplo simples nessa perspectiva do empoderamento e das histórias da literatura, da educação infantil, que era de falar do príncipe, da princesa, do rei, da rainha e daquele modelo, né? Modelo padrão de beleza, o modelo padrão que sempre aponta para o sujeito branco, louro, loura, né? Os cabelos lisos, e também relacionando esse modelo não só de beleza, mas também de saber. Então, a Lei 10.639, ela vai problematizar também essa leitura e esse estereótipo, né? Criado, e esse apagamento, essa invisibilidade desse sujeito negro como produtor do saber. Então, eu percebo que, como o professor Bento colocou, que ela não veio assim, não foi criada do nada, ela é fruto dos movimentos sociais negros e dos intelectuais, e que ela nos permite, hoje, estar fazendo esse processo de revolução, né? Revolução mesmo epistêmica, nos convidar a construir outras formas de saberes. Eu acho que é por aí. O professor Bento, que trabalha com história e cultura africana e afro-brasileira, ele pode falar um pouco mais também nesse campo, como é que a lei é um elemento importante, não é, Bento? Que você possa estar aprofundando esses conteúdos tão silenciados nas escolas, que a gente, não só as escolas de ensino básico, médio, não, nas universidades também. Eu sempre brinco, quando eu estou com o Bento ou não, né, nas palestras, que eu digo, olha, eu vou dar um livro meu de literatura para quem disser quantos países tem o continente africano. Porque o desconhecimento é tão grave que as pessoas, às vezes, nem compreendem que a África é um continente, relaciona a África como um país. Pasmem, eu não consegui entregar o livro até hoje a ninguém, porque eu não faço poucas palestras. Não é isso, professor Bento? Diga aí. Então, é bom a gente lembrar, né, que na Universidade Federal de Pernambuco, nós do NEAB tivemos e temos muito contato com os estudantes africanos que vêm fazer graduação, mestrado, doutorado, e eles ficam boquiabertos com a ignorância que nós, brasileiros, temos do continente africano. E só lembrando, como diz o historiador, que também foi embaixador do Brasil em alguns países africanos, Alberto da Costa e Silva, ele diz o seguinte: o Brasil foi civilizado pelo continente africano. Civilizado aqui no sentido das contribuições que a África, que o continente africano trouxe ao Brasil. E nós conhecemos tão pouco dessa contribuição por conta de um currículo, desde do ensino infantil até a universidade, um currículo, como a professora Deise já mencionou, um currículo branco, eurocêntrico,
Então, eu vou mostrar aqui, também numa perspectiva histórica, alguns dos filósofos, dos intelectuais que falaram não só para o Brasil, mas eles têm uma visão mais geral, né? Tinham uma visão mais geral sobre a questão da população negra, e isso chegou muito aqui no Brasil. É um documento que a gente já apresentou em algumas escolas públicas, escolas particulares, os movimentos sociais, uns slides, né, que nós do NEABS usamos, né, nas nossas idas, nos nossos trabalhos de extensão pelo Recife, pelo Pernambuco, né? Então, o título é Academia Esculpe o Negro, ou então Denegrindo o Negro, denegrindo no sentido de colocar o negro num lugar de inferioridade. Então, do século XVIII até o século XX. Voltaire. Então, eu vou trazer alguns pensadores de diversas áreas do conhecimento que falaram de uma forma negativa sobre a África e sobre os descendentes africanos. E essas ideias perpassaram e perpassam os livros escolares, né? Então, o Voltaire dizia o seguinte: os negros são inferiores aos brancos, mas superiores aos macacos. Então, vejam, na hierarquia do Voltaire, os negros seriam naturalmente inferiores aos brancos, mas superiores aos macacos. Quase macaco, né? Mas ainda não seres humanos. Voltaire. O Calvin Linneu, um botânico, ele dizia o seguinte: o negro é vagabundo, preguiçoso, negligente, indolente e de costumes dissolutos. Um pouco a ideia que muitas vezes nós ouvimos nos tais dos ditos populares. As pessoas muitas vezes repetem isso. Negro parado é suspeito, correndo é bandido. Da onde é que vem esses tais desses ditos populares? Isso não apareceu do dia para a noite. Isso é uma forma, vamos dizer assim, popular, simploide, de repetir aquilo que os intelectuais falaram lá na academia, no século XVIII, no século XIX, no século XX, e isso está na mentalidade das pessoas. E depois nós temos aqui David Hummel, que também foi um filósofo. Todos eles influenciaram na formação da sociedade brasileira, do direito, da filosofia, da geografia, da medicina. Então, David Hummel dizia o seguinte: o negro pode desenvolver certas habilidades próprias das pessoas, assim como o papagaio consegue articular certas palavras. Veja a situação que ele está colocando, né? O negro, né, como apenas um repetidor, que não seria capaz de criar, de inventar. Então, David Hume foi um filósofo, né? Depois nós temos aqui o Etienne Serres. Ele era um médico embriologista. Dizia ele: os negros estão condenados ao primitivismo porque tem pouca distância entre o umbigo e o pênis. Então, veja que é uma biologia, uma ciência do século XVIII, XIX, justificando a desigualdade. Eles atribuem ao negro uma condição de inferioridade pela natureza. Francis Galton, um antropólogo, ele disse o seguinte: assim como um crocodilo jamais poderá chegar a ser uma gazela, um negro jamais poderá chegar a ser um membro da classe média. Aquela questão, né? Aquele outro dito que é atribuído à população, né? O tal do dito popular: pau que nasce torto, morre torto. Então, para que o negro vai estudar se ele é incapaz? Segundo essas teorias, o lugar do negro não era na academia nem na escola. Então, vejam, isso é ensinado de diversas formas, através de iconografias, através de ditos populares, através de verdades pseudocientíficas, como essa que nós estamos vendo aqui, e ainda está muito na mentalidade da população brasileira,
porque não conhece o continente africano, não conhece o berço da civilização, como a professora Deise comentou, né? Não conhece as grandes civilizações, os reis, as rainhas, as invenções que nós tivemos no continente africano, que muitas vezes foram atribuídos aos europeus. Tem até um texto muito bom do professor Henrique Cunha Júnior, disponível em PDF, que chama Cadernos de Tecnologias Africanas, que mostra uma série de inventos que tiveram origem na África, mas que foram atribuídos aos europeus, sobretudo no Renascimento. Então, Luiz Agassiz, um zoólogo, também lá do século XVIII, XIX, ele diz o seguinte: o cérebro de um negro equivale ao de um feto branco de 7 meses. O desenvolvimento do cérebro é bloqueado porque o crânio se fecha antes do que o crânio branco. Então, ele está dizendo, olha, biologicamente, o negro é inferior. Na verdade, foi uma invenção. Né? Hoje, a ciência mostra que não existe superioridade nem inferioridade de raças, mas essa pseudo-inferioridade e superioridade era ensinado nas escolas. E essas ideias chegaram ao Brasil e foram ensinados na faculdade, sobretudo na faculdade de medicina, na faculdade de direito. Vejam aqui, por exemplo, o que o médico, né, Raimundo Nina Rodrigues, foi professor de medicina legal na faculdade de medicina na Bahia. Né? Ele morreu em 1906. Antes ele ensinava na faculdade da Bahia. Veja o que ele dizia. A raça negra no Brasil, por maiores que tenham sido seus incontáveis serviços à nossa civilização, há de constituir sempre um dos fatores da nossa inferioridade como povo. Então, veja, né, um médico falando isso lá na sua cátedra com a autoridade de um doutor. Silvio Romero, que foi bacharel em Direito, também foi professor de Direito, ele dizia o seguinte, ensinava o seguinte: o africano, rebeldes ao progressos intelectuais, tem mudado, sem vantagem nenhuma, a fisionomia do Brasil. E acrescenta ele, selvagens africanos, estupidamente indolentes, estupidamente preparados para ser escravos. Então, o que a gente está querendo mostrar aqui? Que a mesma sociedade, a mesma academia que discriminou, né, ela também agora tem que fazer o processo contrário. E a Lei 10.639, a Lei 11.645, como já foi dito, são instrumentos para reparar esses crimes que foram cometidos com a população afrodescendente na perspectiva do conhecimento, da teoria, do conhecimento, da epistemologia. Quem quiser saber um pouco mais sobre essas leis e esses ditos, né, essas frases que eu acabei de mencionar, está no livro de Eduardo Galeano, De Pernas para o Ar, né, que eu ganhei de presente, inclusive, da professora Deise, esse livro. Né? E tem também o Dante Moreira Leite, tem um livro que chama O Caráter Nacional Brasileiro, que falam desses intelectuais e dessas discriminações. E tem ainda a antropóloga Lilia Moritz Schwartz, uma obra clássica para a gente ajudar a entender o racismo e o preconceito no Brasil. O livro chama-se O Espetáculo das Raças. Todos esses livros têm fácil acesso, muitas vezes até em PDF na internet. Então, sintetizando, eu quero dizer que é de suma importância que na educação fundamental, na educação média, na educação infantil, na educação superior, nós tenhamos outras visões de mundo, outras epistemologias, outras teorias do conhecimento,
porque a que nós temos até então é eurocêntrica, preconceituosa e racista. E volto a frisar o que já foi dito. Essa lei foi uma demanda da sociedade brasileira. Quando ela chega a ser uma lei nacional em 2003, em algumas cidades do interior do Brasil e alguns estados, elas já eram leis em nível municipal e leis em níveis estaduais. Então, foi uma conquista que veio de baixo para cima. Não foi uma concessão de quem quer que seja. Foi uma luta dos movimentos sociais organizados, luta essa que muitas vezes, nos dias de hoje, como eu já mencionei, nesse atual contexto, né, de um governo de caráter racista e fascista, querem retirar, inclusive, essas conquistas, dizendo que nós não temos racismo, que nós vivemos numa democracia racial, quando, na verdade, cotidianamente, nós estamos vendo na rede de televisão, estamos vendo nos noticiários, o preconceito cotidiano contra indígenas, contra a população LGBT, contra a população negra e contra a mulher. Então, essa proposta que teve até pouco tempo, né, de uma escola sem partido, que foi negada pelo Tribunal Federal, Tribunal de Justiça Federal, é uma proposta de extrema-direita que quer retirar essas conquistas que nós tivemos até agora de uma educação ampla, geral, restrita, irrestrita e plural. Não é? Então, a importância de reconhecer a importância e o valor dessa lei. Maravilha. Pensando agora nesse diálogo que a gente está traçando, eu me lembrei de uma frase do livro Geografia e Giro Decolonial. Então, ele estava falando uma perspectiva histórica, geográfica, e em algum momento ele fala que a mão da chibata precede a mão do livre mercado. E eu fiquei pensando nessa questão entre forma e conteúdo de uma racialização, de uma escravização que o Estado brasileiro desde então carrega e vem desde então do colonialismo, né, que penetrou nossas instituições, inclusive as educacionais, como o professor falou, né, a universidade, eu acho que é uma origem colonial. Então, eu fico pensando nessa questão de forma ou conteúdo, o que mudou, e se o conteúdo continuou, e como que o neoliberalismo hoje, o capitalismo, de um modo geral, desde a mudança dos anos de 1970 até tudo mais, né, e queria saber em relação dessa destruição do Estado, do Estado em relação ao Estado privado, e como que isso atinge em nível numa escala micro a macro, nossas escolas, a educação, de um modo geral. Só lembrando que o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Então, a escravidão foi o cerne da formação da sociedade brasileira. Tanto o Estado brasileiro foi escravista, como deu a liberdade à iniciativa privada. Então, essa privatização da sociedade é mais ou menos uma reinvenção do Brasil colonial e do Brasil imperial, justamente para baratear, né, a força de trabalho, para dificultar o acesso da grande maioria da população à educação e subalternizá-la, porque a sociedade proposta pela Revolução Francesa, a sociedade liberal, preconiza a liberdade das pessoas, a individualidade das pessoas, ao contrário do que propõe a privatização, ao contrário do que propõe a escravização. Então, na minha leitura, nós estamos vivendo em toda, não só no Brasil, mas em toda a sociedade mundial, esse retrocesso, né, anterior aos ideais da Revolução Francesa. Ainda que tenha sido uma revolução burguesa, foi uma revolução que preconizou os direitos humanos. Então, esse retrocesso,
é um retrocesso anti-direitos humanos, é um retrocesso em favor de uma minoria. Então, as sociedades estão passando por esse crivo, por esse momento de grande dificuldade, em nome de uma liberdade de poucos, em detrimento à liberdade da maioria. Então, eu vejo, sim, que todo esse projeto, né, de privatização, inclusive das escolas públicas, em nível municipal, estadual ou federal, está dentro de uma tentativa de recolonizar o Brasil, não para os estrangeiros, mas por uma pequena elite que ainda está desconfortada desde o processo de abolição da escravidão no Brasil. Né? Seria uma nova tentativa de escravização sobre outros parâmetros, onde também estaria o parâmetro racial, né, de gênero, mas, sobretudo, o parâmetro de classe. É um pouco por aí que eu estou vendo. Então, professor Bento, Arthur e demais colegas, concordo, acho que é exatamente isso, mas é importante a gente também perceber o que é a política neoliberal, como ela se estrutura, e o professor Bento foi bem feliz de falar, né, do privilégio de uma minoria, da elite, se privilegiar a individualidade e o mercado, que nada disso é aleatório. O professor Bento coloca recolonização, e eu digo, será que a gente, de fato, pode se falar em recolonização ou colonialidade? Né? A gente vive, de fato, uma perspectiva de colonialidade, né? Nossa mentalidade, nossas relações, como é que o Estado se materializa? Eu acho que, para nós, população negra, nunca houve democracia, sabe? É importante que a gente questione, eu sei que alguns vão estar criticando a minha fala, mas eu acho que é fundamental que a gente coloque isso com essa contundência mesmo, de que democracia é essa que a população negra teve acesso, né? Que república é essa que nós temos acesso? Que aqui eu convido a refletir sobre o Estado brasileiro na dimensão que ele desenvolve uma necropolítica. A gente estava falando sobre as relações raciais mais adiante, essa perspectiva da mitologia, do mito da democracia racial, né? Eu gostaria de retomar para dizer, não vivemos em harmonia, não, nós vivemos em guerra. Guerra. A população negra foi e continua sendo abandonada pelo Estado brasileiro. A ausência de políticas públicas para essa população, né? E a gente vai falar aqui de políticas em relação à saúde, saneamento, educação, trabalho, moradia e etc. Há várias pesquisas, vários dados que mostram dessa perspectiva da desigualdade para a população negra e do abandono do Estado brasileiro. Então, isso repercute quando você traz a questão, e a escola, né, como é que a escola nesse contexto. Então, quando a gente fala do abandono da educação para a população pobre e a população negra, a gente diz da precariedade mesmo da escola para atender esses sujeitos, que a gente pode estar chamando aqui do racismo institucional, né, que é quando o Estado deixa de oferecer um serviço de qualidade para a sua parcela da população e da parcela para a população negra. Então, isso implica no processo de formação inicial, no processo de formação continuada dos educadores, dos gestores, dos técnicos. Isso implica na própria estrutura das escolas, né, que a gente vai, a ausência de professores, seus quadros, trabalhando muito com professores contratados, que tem uma rotatividade muito grande, a própria qualidade mesmo dos equipamentos, condições de estar na escola. Então, acho que isso numa perspectiva mesmo objetiva. Na perspectiva subjetiva, quando a gente vai tratando mesmo dos textos, né, dos livros, dos discursos, dos diferentes discursos com os quais, né, as nossas crianças desde a educação infantil vêm tendo acesso. Pontuando a questão do racismo, como aqui nos cabe, se desde a educação infantil a gente percebe esse silenciamento, esse apagamento
a produção, né, epistêmica dos sujeitos negros e indígenas, a gente não fortalece, né, o desenvolvimento da identidade negra afirmativa, o empoderamento da população negra, consequentemente, não conhece sua história, sua ancestralidade, implicações na construção e desenvolvimento do seu autoconceito, sua autoestima, na permanência no seu processo de escolaridade com sucesso. Então, a gente vai identificar evasão, repetência, implicações, no caso, né, até para o próprio acesso a uma universidade pública e permanência nessa universidade com sucesso. Então, todos esses elementos, eles estão imbricados. E é fundamental que a gente entenda que isso é um projeto de Estado, né? Uma população que não reconhece a sua história, que não se vê capaz de estar naquele processo, né? Porque porque existe toda uma estrutura, todas as estratégias para que você não se veja lá, é uma produção de uma fragilidade, faz com que nos mantenha nessa condição mesmo de desigualdade. Então, é todo um ciclo que a população negra precisa mesmo se ver enquanto negro, negra, assumir essa identidade, né? E isso, os processos formativos são imprescindíveis para que se possa assumir, se conhecer a sua história, se assuma a sua identidade, se perceba e compreenda das desigualdades e possa, enquanto povo, trilhar estratégias para se romper com esse ciclo e se mudar essa perspectiva, porque é da população negra, é do próprio, da base, né, quando se vê enquanto povo negro, que a gente vai poder promover essa mudança. Então, as políticas neoliberais, a própria perspectiva da necropolítica estadual, ela não quer que esses 54% da população, né, que se assume negra, tome esse referencial, se empodere. Já imaginou se todos nós, negros e negras, nos víssemos capazes de estar na universidade, nos víssemos capazes, né, de assumir e estar onde queiramos, qualquer profissão que quiséssemos. Então, que revolução a gente conseguiria fazer? Quem nos seguraria? Então, permanecer nessa condição de pagamento dessa história, né, e de produção dessa subjetividade numa condição de subalternidade é proposital e dá muitos lucros para o capital, né? A população negra é ainda a mão de obra mais barata. Eu acho que há uma música do Celiuca e seu Jorge que diz: a carne mais barata do mercado é a carne negra. Compreender como é que isso se de fato no cotidiano, no dia a dia, isso é feito, é vivenciado, como é que a gente trata e lida com isso. Então, acho que os processos de educação, não apenas educação, mas ela principalmente, tem esse papel, né, de, na verdade, desmistificar esses estereótipos, de construir outras mentalidades, né, rompendo com a perspectiva da colonialidade. Então, são projetos de cidadania, são projetos de vida, são projetos de mundo, né? E aí eu acho que a educação também, junto com a economia, com a política, né, são imprescindíveis para que a gente possa criar uma nova perspectiva civilizatória. Eu acho que um dos pontos que a gente está vendo agora, com a Covid-19, a gente está gravando isso aqui, nesse momento, vivendo no contexto de pandemia, né? Pandemia da Covid-19. E quem é a população negra, a pesquisa recente apontou uma coisa que a gente já havia constatado, que essa doença inicia na classe A, com os ricos. Nesse momento, houve toda uma preocupação, né, e até indicativos para que essa população pudesse ficar em isolamento social. Agora que a pandemia está atingindo no mundo inteiro a população negra,
é a que mais morre, a gente não vê isso sendo demarcado como deveria e não há uma preocupação de conter, de fato, a Covid-19, esse vírus, o vírus que a gente não compreende muito bem todo o processo dele, né? Então, a gente vive, no momento, um desgoverno que simplesmente naturaliza todo esse contexto, não há ministro da saúde no nosso país, e que o negacionismo, né, que nega a ciência, nega as humanidades e nega até a própria existência do Covid, e nessa perspectiva, a negação de que o público negro é aquele que está mais morrendo, né, que está sendo exterminado. Desde a fundação mesmo do Brasil, essa população negra, ela já vem sendo vítima de genocídio, né? Os navios negreiros, até hoje, é uma população vítima do genocídio. Então, a política do Estado brasileiro é dar continuidade a esse genocídio silencioso, sem empatia dos não negros, né? Porque a cada dia a gente vê o índice de assassinato dos nossos jovens negros, das mulheres negras, e simplesmente não há comoção, não há empatia. Ou seja, não havia tanto, né? Hoje a gente já consegue ver o movimento Dias Ruas e falar sobre vida negras importa, e que a gente sempre, enquanto movimento social negro e intelectual, vivemos, né, apontando essa realidade, e que a educação tem um papel imprescindível para pontuar por que essas vidas negras importam, por que na sociedade brasileira os projetos, ela simplesmente ignora, né, as condições de vida da população negra. Então, são esses fatores que eu acho que a educação, quer ensino fundamental, básico, né, e do ensino superior, ela tem um papel imprescindível para a construção mesmo de outras mentalidades, para que a gente possa ir no rumo da construção de um outro pacto civilizatório, né? Que é perguntar qual é o estado que queremos, quais são as condições de vida que precisamos, quais as relações humanas que precisaremos estabelecer. E aí, a isso, a branquitude vai precisar romper com o seu pacto narcísico e fazer uma revisão dos seus privilégios. Quando a gente fala de branquitude, a gente também está falando dos brancos pobres, mas também dos brancos ricos, né, da elite. E nessa perspectiva, eu também queria chamar a atenção que esse ano a gente é ano de eleição, que é importante enegrecer a política. A gente pense, né, reflita quem a gente vai estar colocando lá e compreendamos da importância da representatividade e da representatividade com pessoas que defendam o nosso projeto político. Então, eu penso que é por aí. E que é nessa perspectiva que a gente vem trabalhando no NEAB ao longo desses anos, né? De tomar, assim, de que a universidade possa ser, de fato, um espaço também promotora desses processos de descolonização. No ensino, na pesquisa e na extensão. Eu acho que é isso. Tudo, né? Então, deixa eu pegar uma carona, né, sugerindo, inclusive, uma obra que pode ajudar bastante a pensar o que foi dito, é a obra do Gessé de Souza, A Elite do Atraso. Então, ele fala da continuidade, da permanência de um grupo dirigente desse país que, na verdade, representa o atraso, porque, apesar de a proclamação da independência, a proclamação da república, a abolição da escravidão, essa elite está alojada no poder e é uma elite atrasada que só pensa no seu bem-estar próprio, né, em nome da democracia. Então, isso que foi dito, né, a democracia, ela não atinge a todos, ela é restrita, ela é limitada. Então, houve mudança na estrutura política do país, né? Não vivemos mais a escravidão, não vivemos mais o império, mas a estrutura
ainda é uma estrutura atrasada que juridicamente e legalmente acaba privilegiando os descendentes da velha elite. E nesse momento de pandemia, como foi dito, que às vezes ainda algumas pessoas não se dão conta de que as principais vítimas são justamente a grande maioria da população, a população negra e pobre. E é nesse sentido que nenhum sentido, não faz nenhum sentido falar em voltar às aulas e falar em fazer aulas remotas, porque nem toda a população brasileira tem acesso à tecnologia. Então, esse pessoal que está querendo agora colocar a goela abaixo, o ensino à distância, com a desculpa na pandemia, é uma forma aparentemente válida, aparentemente, porque na verdade a grande maioria da população não tem acesso a essa tecnologia. Então, se fizermos aulas do ensino fundamental, ensino médio, mesmo ensino superior, à distância, essa população que já não tinha acesso vai ter menos acesso ainda. Então, é o momento de pensarmos que essa pandemia pode estar ajudando a manutenção do privilégio das camadas que sempre foram privilegiadas. Então, nós temos que aproveitar esse momento para fazer essa denúncia. Essa coisa de ensino remoto, na minha opinião, é um engodo e é uma forma sutil de continuar excluindo até aqueles que tinham um pequeno acesso, né, ao ensino. Então, nós estamos vivendo um momento de retrocesso que muitas vezes a pandemia, ao invés de nos chamar a atenção, pode, se não tomarmos cuidados, acabar acomodando e acabar naturalizando as coisas. Essa é a minha opinião. Tá certo, professor. Acho que é bom ser enfático nessa questão da Covid, sim, com certeza. Acho que a gente chegou agora em agosto a 100 mil mortes, acho que é bom lembrar disso. E parece que passou, esses dias estava passando, acho que aqui próximo, voltando ao mercado, e eu vi uma dessas propagandas políticas, enfim, até, eu diria, ridículas, e dizendo, não, obrigado, presidente, por ajudar na economia pós-pandemia, como se já tivesse acabado a pandemia, né? O que soa absurdo. Mas, enfim, acho que a gente está no nosso tempo aqui de conversa. E aí, antes de finalizar, eu lembrei de um exercício que uma professora pediu para que a gente fizesse um dia, que é a respeito do que a Deise e o professor Bento comentaram, em relação ao pagamento da produção epistêmica da população negra. Eu lembro que ela pediu para a gente retirar da nossa estante, primeiro, os livros, deixasse só na estante os livros que fossem de mulheres. E aí tirava todos que fossem homens e deixava de lado. E aí e contava o quanto que tinha, né? E depois das mulheres negras ou homens negros. E tirava e contava para ver o quanto que o que a gente lê vem, né, de um conhecimento, de uma episteme da população negra, né? Então, eu acho que é um exercício interessante para a gente rever nossas leituras e tudo mais. E falando em leitura e caminhando já para finalizar, aí, como o professor já deu diversas indicações, queria fazer um momento cabeção e um momento para falar um pouquinho das articulações de cada um. Um momento breve, 5, 10 minutos. Então, cada um falar uma indicação de um livro ou de um filme e falar um pouquinho do NEAB, se quiser, falar um pouco de articulações, ou também como que a gente pode... Eu sei que tem diversas ONGs e tudo mais que estão se articulando agora nessa pandemia que a gente possa ajudar, se souber de alguma também, como que a gente pode ajudar, enfim. Fica livre para vocês. Ok, então são as nossas considerações finais, né, Arthur? Veja, você disse falar um livro, a gente tem uma lista enorme, né? Inclusive, falar que no NEAB existe também, né, uma biblioteca, e pós-pandemia as pessoas podem procurar, ter acesso.
Existe a coleção, né? História Geral da África, os 8 volumes, tanto disponível no NEAB como na biblioteca do Centro de Educação, mas também muito possível para baixar em download, e ela é importantíssima para que a gente compreenda, né, sobre o continente africano. Eu gostaria de indicar algumas leituras na perspectiva mesmo da educação, né, no campo mais da educação e da psicologia. Acho que é imprescindível que a gente faça esse diálogo com essas áreas também, para compreender essa tecnologia tão sofisticada que é o racismo, né? Então, sobre branquitude e branqueamento, a Maria Aparecida Silva Bento, né, ela tem uma obra que vocês podem encontrar para download, que fala exatamente sobre isso, né? Branquitude e branqueamento, os impactos na sociedade brasileira, que eu acho que é importante da gente compreender, né? Existe também uma obra que estou relendo agora, que é a Grada Quilomba, Memórias da Plantação, que ela traz um recorte importante no campo da psicologia para apresentar para a gente como é que essa subjetividade, né, do negro, da negra, ela vem sendo construída nas relações no mundo, mas a gente também pode trazer precisamente para o Brasil. Estava falando na perspectiva da necropolítica, né? O filósofo Achille Mbembe, que tem Necropolítica, um livro bacana para a gente também compreender essas questões. Existe da Nilma Lino Gomes, né, o livro Movimento Negro Educador, acho também muito bom. E assim, existe uma lista, agora não está me ocorrendo muito, mas que a gente dialoga aí. Eu queria falar que, enquanto Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, a gente está aberto também para dialogar com os estudantes, com os educadores, educadoras, e fazer esse convite, né, para que venham somar conosco, que é muito importante a gente estar estabelecendo essas parcerias. Nós temos um trabalho que envolve não só os educadores e educadoras da universidade, bem como professores, professoras das escolas públicas do estado de Pernambuco, bem como as pessoas dos movimentos sociais negros. A perspectiva do NEAB é sempre estar fomentando a questão da pesquisa, do ensino e da extensão, que trate sobre educação e a história e cultura africana e afro-brasileira. Então, a gente também tem um projeto muito bacana, eu e o Bento, eu acho que a partir de 2014, desenvolvemos nas escolas, nas comunidades, que se chama Cineab, Cinema do NEAB. Então, a gente apresenta para as escolas, né, os gestores, os estudantes, uma película que trate sobre temáticas relacionadas à questão racial, de gênero, né, de geração, e oportuniza que essas pessoas possam depois discutir sobre o filme e também os conceitos que a gente geralmente explora. E vem sendo uma experiência muito rica, muito bonita, e às vezes a gente percebe que é a primeira vez que aqueles estudantes, ou aquelas pessoas daquela comunidade estão tendo a oportunidade para falar sobre a história da África, sobre as questões de autoestima, autoconceito, o preconceito e a discriminação racial, o racismo vivenciado. Então, assim, falar desse trabalho, mas também falar da necessidade de, enquanto Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, a gente poder ter uma amplitude na própria universidade, na perspectiva de conhecer e interagir com outros colegas, né, docentes que estão desenvolvendo pesquisas, outros grupos, e que os estudantes e as estudantes de geografia que vão assistir esse podcast também possam vir e somar conosco, né.
Então, agradecer a esse momento, né? E desejar mesmo que as pessoas possam aproveitar esse diálogo. Diga aí, Bento Rosa. Também quero agradecer a oportunidade de ter estado com vocês, né? Mesmo à distância, e também lembrar que o NEAB ele está dentro de um consórcio maior, que chama CONEAB, que é o conjunto dos NEABs de todo o Brasil. Então, nós nos reunimos de 2 em 2 anos, esse ano será em Curitiba, né? Então, nesse CONEAB, são discutidos projetos comuns a todos os NEABs do Brasil. Então, a gente tem uma linha de atuação na universidade pública, federal, estadual, municipal, comunitárias e nas particulares também, uma linha comum de ação de todos os NEABs, que é esse projeto mesmo de inclusão da população negra, indígena e de todos os marginalizados e de uma universidade mesmo pública, né, inclusiva. Então, o que o NEAB vem fazendo é o caminho que os NEABs de todo o Brasil têm feito. E, nesse sentido, eu quero lembrar que uma grande conquista foi que o professor Edilson Fernandes, quando era pró-reitor de extensão, juntamente com o NEAB, nós conseguimos produzir uma coleção étnico-racial. Essa coleção é fruto de trabalhos de professores, estudantes de diversas áreas do conhecimento. Essa produção de TCC, trabalho de conclusão de curso, dissertação de mestrado, tese de doutorado, pós-doutorado, pesquisas de PIBIC, foram transformadas numa coleção e foi publicado pela editora da UFPE. Então, foi uma grande conquista a gente conseguir publicar os trabalhos feitos pelos estudantes e professores e profissionais de diversas áreas. Então, eu convido, né, as pessoas que têm interesse pela temática a pesquisar, tem disponível nas bibliotecas da universidade. Não sei se ainda tem lá na editora, mas seria bom, talvez, até pensar já uma segunda edição, né? A atual gestão poderia pensar uma segunda uma segunda edição. Oi? A editora da UFPE, ela lançou um catálogo recente com alguns exemplares ainda desses livros. É só entrar no site da editora e num preço bem acessível. Ah, ok, beleza. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade ao PET Geografia, parabenizando mais uma vez a iniciativa e mantenhamos todos unidos, juntos, em busca de dias melhores para todos nós. Certo, a gente agradece também a presença dos dois, de separar um tempinho para conversar com a gente, né? E, enfim, agradecer de coração aos professores, a todos os petianos que estão aqui com a gente e finalizar nossa conversa com muita força e muito afeto, certo? Obrigado. Obrigada, muito axé para todos e todas.